Meu gente, mais um programa aqui, Dicas do Alquimista. E sempre uma ideia de trazer para vocês um caminho simples, né? Uma explicação simplória do que a gente vive. Porque a grande transformação do humano, né? A grande mudança de tudo é realmente o estudo, a busca, é estar em movimento, é estar se mexendo, estar estudando, né, um autoconhecimento, porque o estudo clássico, né, as escolas, as faculdades, os cursos, as especializações são necessárias, né? Vivemos num mundo que as pessoas buscam cada vez mais se melhorar tudo isso, né? Então, a busca, né, pela perfeição sempre, né? E ela acaba nunca acontecendo, porque estuda e sempre parece que falta alguma coisa, né? Quando você agrega isso a um autoconhecimento, você muda tudo, porque você consegue fazer com que, né, tudo que você aprende seja vivido de uma maneira diferente. Além do que, você tem um caminho, né, se você se dedicar bastante, a um caminho de expandir a consciência. E você começa a trazer as suas memórias de vidas passadas, as memórias boas, né, que ficam na alma, porque o que não é bom veio com você como karma, né, assim colocado. E então você expande a consciência e se torna, né, na visão como uma pessoa mais inteligente, que tem respostas prontas para tudo, enfim, porque você acessa uma experiência de muitas vidas, né, e aquilo vai acoplando, porque o espírito entra em movimento, porque o corpo humano, o cérebro humano, ele só registra, né, o que ele viu, o que ele ouviu e assim por diante, só essa vida, né? Então, quando você trabalha a questão espiritual, a consciência, você acessa aí sim a sua alma, a sua quarta dimensão, e aí o espírito traz, cada vez que você vai dormir, ele traz para cá mais informações, mais conteúdo, né? A ideia dessa nossa conversa, né, desse nosso programa, não viver a ausência. Todo mundo às vezes se apoia naquilo que não tem, naquilo que falta, ou seja, está vivendo o quê? A ausência. Em vez de colocar atenção no que busca, coloca atenção nos problemas. O que são problemas? A ausência de respostas, a ausência de soluções, né? E é natural o humano sempre viver nisso, na ausência, né? Então, e outros que realmente na ausência financeira, tudo, a ausência do amor, como relacionamentos, pessoas vivem às vezes sempre a mesma coisa, repete sempre a mesma coisa, né? É um padrão, né? Porque vive uma ausência daquilo que busca e aí atrai para ela, né, ou para ele, aquilo que realmente está focando, que são os relacionamentos que não foram interessantes, né? Com relação ao financeiro é isso, as pessoas aí são craques em transformar coisas em nada. Então, tudo que ela sempre teve na vida é nada, sempre fez nada, sempre realizou nada, sempre conquistou nada, e ela vai trazendo cada vez mais a ausência das coisas, a ausência do dinheiro, a ausência de tudo, né? E então, não se deve viver a ausência, né? Deve-se gerar presença, ou seja, o efeito. Ação e reação, causa e efeito. Então o alquimista ele não vive a reação, só a ação. O alquimista não vive a causa, só o efeito. Então a causa seria a ausência, porque alguma coisa causou aquilo e a pessoa mantém aquela causa. O alquimista busca o efeito, ou seja, a realização, trazer para si o que busca. Então, quando você coloca foco só no efeito e esquece a causa, você começa a realizar. Enquanto colocar atenção na causa, o que causou aquilo, ou o que causar para aquilo acontecer, você sempre vai gerar aquilo que você mais vive, a ausência. Mesmo uma pessoa que ela vive na enfermidade, ou tem um corpo enfermo, ou uma doença,
que ela está colocando atenção? Na ausência da cura. Mesmo ela buscando, querendo, mas ela coloca a atenção na doença. Naturalmente, o efeito que seria a cura se torna o quê? A ausência. Então, quanto mais se estuda, quanto mais se entende o mundo, né, o autoconhecimento, mais se caminha, mais se anda, mais se realiza, né? Como as pessoas têm a mania de pensar em tudo. Eu sempre disse, né, que o pensamento ele não é criador. O pensamento ele só começa a te favorecer quando você pensa no seu pensamento, que as pessoas praticamente não fazem isso. Elas pensam no que todo mundo pensa. E uma outra coisa é tudo que a pessoa vê, por exemplo, a natureza, né? O que ela quer saber? Ela vai ver, ela vai começar a pensar nas coisas. Olha, vou pensar naquela árvore, vou pensar no pássaro, vou pensar naquele carro ali, vou ficar pensando como foi feito e tal. Tudo que ela coloca esse foco, ela transforma tudo igual. E na natureza não tem nada igual e nada que se repete, né? Então, o que transforma tudo igual? O pensamento. Então, quanto mais ela pensa nas coisas, e se ela vive uma ausência, mais ela traz para a vida dela a ausência, né? Então, eu sempre ensinei que não devemos pensar nas coisas, só devemos pensar nos nossos pensamentos e pensar nas ideias que nós temos, porque é uma ideia que veio para você, e aí sim eu penso na ideia para realizar, e não ficar analisando as coisas e ficar pensando naquilo, né? Como pensar em problemas, pensar em tudo, né? Mesmo pensar numa realização, não se consegue realizar porque o pensamento não realiza, o pensamento ele afasta as coisas. Então, por mais que tudo seja muito, muito simples, também é complexo, né? Então, para que vocês compreendam, creio que a maioria está conseguindo compreender o caminho disso, mas para você ter uma compreensão profunda, para que você realmente se aprofunde nas coisas e cresça só pelo estudo, só pela prática, né? Porque a alquimia ela te oferece exercícios, respiração, uma série de fatores que vai fazer com que o seu sistema endócrino ele entre em concordância com o mundo aí fora, ele fique alinhado, e aí o próprio corpo, a própria movimentação, a aura, o seu corpo etéreo começa a realizar as coisas naturalmente. A natureza, né? Natureza. Por isso que eu não posso ficar pensando nas coisas, porque quando eu penso em tudo isso, eu fico transformando tudo na mesma coisa, porque o pensamento faz isso, né? Infelizmente, muitos falam de pensar nas coisas, olha, pensa nisso, pensa naquilo, né? Como tem muitos livros aí que falam disso, enfim. Eu não estou aqui para falar nada de ninguém, nem julgar nada, longe de qualquer coisa. Estou demonstrando como o universo funciona e como você consegue crescer cada vez mais de uma maneira muito simples, né? E jamais viver a ausência das coisas, só viver a presença, né? Mesmo quando você ganha um presente, é presente, né? Você não ganha um ausente, né? O ausente seria não ganhar o presente. Então o presente ele é o quê? Ele é o efeito, né? Então, para você ganhar um presente, você não tem que saber porquê, da onde, como, onde, simplesmente é um presente. E por isso que nós vivemos só no presente, só no agora. Não existe o ontem e não tem o amanhã. Ontem já foi, né? O começo da nossa conversa já foi ontem. Estamos só no agora. O futuro não existe. Eu não sei o que eu vou falar daqui a pouco. Posso ter uma ideia para colocar adiante, mas pode ser que isso mude, né? Então ninguém tem domínio sobre o futuro. Então é uma questão de você realmente deixar a vida caminhar naturalmente, né? E colocar atenção na sua vida para que essa vida aí fora te absorva, né? E você viva na presença de Deus, na presença do mundo e não na ausência das coisas. Certo, gente? São coisas simples, coisas realmente muito tranquilas, mas se você não souber como colocar atenção nisso, como trabalhar, pode passar uma vida estudando e às vezes não se realizando, porque nem sempre o material ele é o resultado disso. E hoje as pessoas são iludidas com o material, porque às vezes conquistam algo material e sentem como se fosse aquilo um conforto ou uma segurança ou uma estabilidade que é pior ainda. E aí caem numa armadilha muito grande, né? Porque trocam tudo por aquilo.
Então, em verdade, vos digo, é necessário permitir que o mundo trabalhe na sua vida naturalmente e colocar todo o seu foco na presença e não na ausência. Tá bom, gente? Muito obrigado, um lindo dia para vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá.